pra beijo ou pra briga. Espelho, espelho meu, existe alguém mais que eu louca por você. O Espelho, Espelho Meu de hoje vem com um tema denso, tenso, mas um tema muito importante. O tema é suicídio. E a nossa convidada de hoje é Jéssica Vanderlich Longo, psicóloga clínica, mestranda em Psicologia da Saúde pela UCDB. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Laura. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o convite. Vivemos agora um tempo de hiperativismo nas mídias sociais. E nos chocou muito a notícia, né, que no estado vizinho, no Mato Grosso, houve o suicídio de um adolescente participando de um jogo chamado Blue Whale. Então, para que as pessoas tivessem um esclarecimento maior acerca do que seja, né, do que motiva um jovem, uma jovem, um adolescente a tirar a vida, eu te convidei para trazer para nós essa luz, né? O que é que leva alguém a tirar a própria vida? Existe um padrão de comportamento? A pessoa ela já nasce com algum distúrbio ou alguma carência hormonal? Ou eu não sei. Existe um perfil de suicida? Bom, o suicídio, ele é um evento que ocorre, na verdade, ele é o evento final de um processo. E o que leva a esse processo a ocorrer são inúmeros fatores. Ele é multifatorial. Então, uma pessoa ela não nasce, né, vamos dizer assim, com uma propensão a ser suicida. Hoje existem estudos que vêm para verificar assim, questões genéticas, né, questões até com relação à depressão, à genética, à depressão. Mas o suicídio, a gente não pode dizer ainda, né, que uma pessoa nasça com uma tendência a ser suicida. Isso é algo que vai se construindo, vai se definindo no sujeito. Os índices de suicídio hoje são maiores? Existe uma razão social para isso? Ah, sim, os índices eles vêm aumentando, né? Em 2012, Campo Grande ele esteve em 4º lugar entre as capitais brasileiras em números de suicídio com jovens. O Brasil em si ele não é um país que tem os maiores índices de suicídio por ele ser muito grande geograficamente, né? Mas em números absolutos ele sim, ele estava até em 8º lugar entre os países com números absolutos, né, de suicídio. Mas por ser um país muito grande, isso acaba fazendo com que o Brasil não seja considerado com muitos Mas tem uma índices. faixa etária em que o suicídio ocorre com mais frequência entre jovens e idosos. Jovens em que faixa etária? A partir dos 14, 15 anos, né, entrando na adolescência, aproximadamente essa faixa etária. Os jovens adultos também são um grupo etário que também estão vulneráveis ao suicídio. Mas o suicídio ele é considerado a morte induzida rapidamente. A morte, quando ela é induzida lentamente pela depressão, ela não é considerada suicídio. Na verdade, o suicídio, o que nós chamamos de suicídio, né, é a morte de si mesmo, né, a morte provocada, pensada, consciente, desejada de si mesmo. A depressão, ela pode ser um fator que leve ao suicídio. Jéssica, existe o suicídio lento? Por exemplo, é considerado como suicídio também a pessoa que gradativamente, através do uso de psicotrópicos ou mesmo de substâncias entorpecentes, vai minando a própria vida? Ou só a morte abrupta? Não, na verdade, o suicídio ele é um processo. Então, por ele ser um processo, ele pode ser sim lento. Ele não tem uma determinada, vamos dizer assim, uma velocidade, né? Mas normalmente uma pessoa ela não decide se suicidar de uma hora para outra. Ele faz parte de um processo. Tudo começa com os pensamentos. Depois dos pensamentos, aqueles pensamentos depreciativos, né? Ou então, eu não deveria mais existir, eu acho que se eu morresse seria melhor.
Depois isso pode evoluir para o planejamento, aí a pessoa está decidida que ela quer morrer. E aí depois do planejamento, ela vai à execução. E aí ela tenta, se ela não tiver êxito, foi uma tentativa de suicídio, se ela teve êxito, foi o suicídio em si. E geralmente, quando a pessoa tenta o suicídio e não consegue, ela tenta novamente? Ah, sim. Esse é o principal fator de risco, as tentativas. Como é que os pais ou responsáveis, ou mesmo os familiares, podem detectar ou perceber que alguém está tendo um comportamento suicida? Bom, primeiramente, acho que o mais importante é o diálogo dentro de casa. Você saber da vida do outro, procurar saber da vida do outro, conhecer o seu dia a dia, perguntar, conversar, perceber mudanças de comportamento. A pessoa está mais triste, ela anda mais quieta, mudança na alimentação, ela está comendo bem, diminuiu o apetite, ela tem dormido bem, não está dormindo bem, está tendo insônia. Mudanças no humor, ela anda irritada ou não. Essas questões que são perceptíveis em pessoas que estão tendo contato uma com a outra. Mas e o isolamento? O isolamento social, com certeza, também. Ele está envolvido. Mas hoje, não sei se essa é uma percepção apenas minha, tá? A minha percepção acerca do que mudou no mundo, né? De quando eu era criança para hoje. Ainda eu vinha falando no carro com os meus filhos. Quando eu era criança, eu ia à escola a pé, com amigos. A gente batia na porta do amiguinho para ir andando à escola. 4 horas da tarde era o horário da brincadeira na rua. Então a gente brincava de bete, a gente brincava de queimada, né? Empinava pipa, andava de patins. E enquanto os pais sentavam-se à calçada para conversar. Hoje, com a internet, o que eu percebo é que, lógico, além da violência urbana e o medo que nós todos sentimos, né, da violência, as pessoas estão cada vez mais isoladas. Os vizinhos não se conversam, as crianças não conhecem as crianças da vizinhança, as crianças ficam em casa junto com o grande amigo, né, o computador. E o celular. E o celular. Então, como perceber esse isolamento se hoje esse isolamento praticamente passou a ser um padrão de comportamento? Hoje o isolamento é como se fizesse parte do nosso dia a dia, né? Nós nos isolamos. Mas a questão é você saber com quem que o seu filho se relaciona na escola, com quem que o seu filho se relaciona nas redes sociais, quem são os amigos dele, o que ele gosta de fazer nas redes. Ele gosta de ver vídeos, o que ele faz no Facebook. Isso tudo através de um bate-papo, de uma conversa. Invadir o espaço do outro também é complicado, né? Tem que ter esse respeito, mas procurar saber com quem que o seu filho se relaciona, quem são os amigos, como que é o dia a dia dele na escola. Então, mas assim, com relação a essa percepção dos pais, que nós hoje também vivemos uma era de excesso de impostos e de consumismo também, né? Porque, infelizmente, parece que o ser humano, ao invés de simplificar, tem complicado a vida, né? O que eu percebo é que, por causa do trabalho, as crianças acabam ficando mais em casa e mais isoladas, e o diálogo acaba ficando para os finais de semana, né? Dar um tempo nessa internet é uma coisa saudável para a família. Com certeza, o tempo para a família. Hoje os pais trabalham muito, muitas vezes chegam tarde em casa, os filhos já estão quase indo dormir, ou então os pais vão dormir, às vezes primeiro que os filhos, né, porque estão cansados. E é bem isso que você disse, acaba ficando para os fins de semana. O tempo para a família é essencial. E com certeza, hoje os altos índices de suicídio, eles têm relação com todas essas mudanças sociais também que nós estamos vivendo, com todas essas mudanças de comportamento, na nossa questão de sociabilidade, a relação de pais e filhos, de amigos. Todas essas mudanças têm a ver. Existe um teórico que diz que o suicídio é um problema de todos. E ele é um problema de todos porque ele tem um impacto social muito forte. E ele tem uma relação com o social muito forte. Bom,
Espelho, Espelho Meu volta daqui a pouco com esse impacto social e essa responsabilidade da família sendo conversada com a psicóloga clínica, mestranda em Psicologia da Saúde, Jéssica Vanderlich Longo. Fique conosco. Espelho, espelho meu, existe alguém mais que eu.